bem-vindas, bem-vindos todo mundo. Muito obrigada por mais essa noite de live. A gente vai estar junto, a gente vai estar conversando. Hoje é dia 2 de julho, mas o que é essa leitura temporal? A qualquer momento que você chegar aqui nessa live, nessa gravação de vídeo depois, é só se conectar. A gente já vai mentalizar, já vai direcionar para que seja assim. Porque muitas vezes a gente está ali com aquela nossa dúvida, angústia, tá querendo uma palavra e a gente se conecta. Deus é que vai direcionar por meio da espiritualidade a quem nós vamos pedir ajuda na noite de hoje, para que você tenha aí alguma palavra de consolo, de orientação, de inspiração para esse seu momento que você estiver vivendo, pessoal. Estou muito feliz também, porque nós estamos a uma pessoa de sermos 400 pessoas nessa comunidade. Gente, estou muito feliz. Faz o quê? 4 meses eu comecei a fazer vídeos aqui para divulgar o meu tarô. Porque antigamente, para divulgar o tarô, a gente tinha jornal de papel, a gente pegava o cartão e apresentava o cartão. E eu sempre tenho trabalhado de maneira presencial. Mas resolvi finalmente ir para a internet dessa maneira para divulgar o meu trabalho. Por isso, se você quiser simplesmente acompanhar aqui, ver como é o meu trabalho, se interessa, depois para agendar uma leitura de tarô exclusiva comigo, pode ser. A gente tem várias formas aqui de eu responder para você. A live minha que eu faço de perguntas e respostas, a pessoa manda o Pix com o comprovante, já por esse mesmo número que é o WhatsApp, e eu respondo na hora da live. Quando é assim, atualmente, até o dia 31 de outubro de 2025, eu estou fazendo R$10. Se a pessoa quiser fora da live mandar uma pergunta, então é R$18. A pessoa pode... Tem até um pacotinho aqui, tá? 1, 2, 3 perguntas. Tem os valores aqui na descrição do vídeo. E aí eu faço fora da live. Eu mando um áudio, mando a foto da cartada, eu encho essa mesa aqui com a cartada para responder a sua pergunta. E também sempre pode vir alguma inspiração para você acender uma vela, usar uma pedra específica no seu dia a dia, tomar um banho de ervas, alguma coisa, e eu passo isso também. Ou, se você quiser aprofundar melhor algum tema específico, aí sim, também por esse número de WhatsApp que está na descrição do vídeo, 11 97625 1768, a gente agenda 1 hora de leitura de tarô para você, exclusiva. A gente destrincha a sua questão. Eu coloco um limite de até 9 perguntas, mas para você se organizar. Porque geralmente 5 perguntas dão conta das várias áreas principais da vida, ou da gente ir bem profundamente na sua questão, no seu tema, e ainda vai mais 4 aí de lambuja, que é para não ficar dúvida. Então, também é só entrar em contato. Por enquanto, até 31 de outubro de 2025, eu estou praticando com R$150 a hora. É só entrar em contato, a gente agenda. É bastante gente, tá, gente? Então, tem só um pouquinho de paciência para eu responder, porque aqui a intenção é ajudar vocês também. Eu vou inspirar vocês da seguinte maneira hoje. A gente vai escolher para focalizar a leitura, a gente vai escolher entre 2 objetos, que são simbólicos, que vão ser simbólicos da leitura de hoje. Com isso em mente, você vai se conectar com a cartada relacionada àquele objeto. Pode ser um objeto, pode ser o outro, pode ser os dois, alguma coisa. Você que sabe, você que tem que sentir dentro do seu coração que está sendo falado, que está sendo colocado. Porque eu vou pedir aqui
a ajuda da espiritualidade, e a sua espiritualidade vai estar envolvida, que é aberto a todo mundo, qualquer pessoa. Vocês pensem nas suas questões, vocês sintam no coração de vocês onde será que você vai se conectar melhor. Pode ser que seja com as duas cartadas, pode ser que seja só com uma. Você vai ser sincera dentro do seu coração. A gente vai fazer a abertura, eu vou falar para vocês quais são os objetos. A gente vai se concentrar nessas cartadas relacionadas a eles. Aí é com você. Qual é? É com esse objeto, com aquele objeto? Não, é com os dois, Ale, porque eu acho até aqui é com esse, até aqui é com aquele. Tudo bem, gente, é aberto, é com você. O importante é você sentir no seu coração. Vamos fazer uma mentalização. Vamos pedir a força aqui da nossa espiritualidade, porque o importante hoje é a gente ter essa conexão. A gente fica muito preocupada sempre com as coisas do nosso cotidiano, né? Eu tenho que ter o meu dinheiro, ter a minha prosperidade, eu tenho os relacionamentos, eu não quero ter relacionamento, eu tenho que cuidar disso, tenho que cuidar daquilo, mas quem cuida de você? Dentro do seu coração, dentro das suas angústias, quem é que cuida? Eu sei que é Deus, mas e se eu não estiver prestando atenção? Deus presta atenção na gente. A gente presta atenção o tempo todo? Não, gente, a gente é humano, a gente é pequenininho. O ser humano é tão belo porque a gente, ao mesmo tempo, é raro e somos 7 bilhões de pessoas. Só que somos raros. Você é rara, você é raro. Só tem uma você. Não tem, só tem uma mãe da gente ou um irmão da gente. Quando ela se vai ou ele não está perto, a gente sente a falta. Só tem um. A vida humana é rara. Então a gente tem que se acalentar também, se cuidar também. E hoje essa leitura vai ser para isso, para a gente se acalentar, para a gente se cuidar, para a gente ouvir as palavras que a nossa espiritualidade tem. Seja agora na transmissão ao vivo, seja depois, quando alguém chegar aqui, na gravação, ao longo do tempo. Não sei, quem sabe vai ser o direcionamento de Deus. E assim a gente vai confiar. Vamos lá? Como sempre, eu quero começar com vocês fazendo uma leve meditação que vocês inclusive podem fazer aí no seu dia a dia, para começar o dia, para finalizar o dia, ou naquele momento que você precisa, de um respiro, você está naquele agito da sua vida, se afasta, entra no primeiro banheiro, se tranca e faz essa mentalização para ajudar. Quem puder deitar agora, deita. Quem puder ficar sentada, senta. Quem puder fechar os olhos, cada um tá aí num cotidiano, vocês que sabem a realidade. Ale, eu tô aqui numa situação que eu tenho que ficar em pé de olho aberto. Tudo bem. Faça, mentaliza. O importante é você se concentrar em mentalizar e respirar tranquilamente, sentindo essas luzes. E depois você, na sua casa, já aprendeu, pode repetir. Relaxem agora. Quem puder fechar os olhos, feche. Nós vamos respirar 3 vezes e a cada respiração pensar em uma cor que vai ter uma função. Então, primeiro vamos inspirar bem tranquilamente, trazendo ar, mentalizando a luz violeta, que vai transformar todo o negativismo em positividade. Quando você solta a respiração, você vê até uma fumacinha desmanchando na sua frente. Agora, vamos mentalizar uma luz rosa que vai trazer para você, pelo ar, relaxamento, amorosidade, equilibrando o seu cardíaco
e tudo ao seu redor ficou rosa e você vai sentir toda essa calmaria e esse acalanto ao seu redor. Agora vamos trazer a luz dourada. Desde o topo da cabeça, passando por todo o corpo, por dentro e por fora e banhando todo o ambiente onde você está. A luz dourada é a luz divina, a luz de Deus, que está sempre com a gente. Vamos pedir aqui a Deus, nosso divino Pai, Criador de tudo e de todos, seus divinos tronos. Vamos pedir aos nossos guias, mentores, guardiães e guardiãs, principalmente a nossa linha cigana, a nossa linha da esquerda cigana, a nossa linha da esquerda, proteção, que possamos aqui ser intuídas e intuídos para ouvir as suas vozes, para ouvir os melhores aconselhamentos para a nossa alma mais profunda, para os nossos sentimentos e pensamentos mais profundos. Que essa leitura de hoje abençoe a todo mundo que chegar até ela, com palavras sinceras, palavras boas, palavras de orientação. Os alertas, quando necessários, que venham e marquem nosso coração e nossa mente, para que possamos crescer. Assim seja, graças a Deus. Minhas amigas e amigos, agora vocês vão fazer o seguinte: vocês vão escolher entre 2 objetos. Cada cartada vai ser relacionada a um deles. Vocês vão sentir no seu coração qual objeto diz respeito à leitura que você precisa hoje. Pode ser o cesto, pode ser a taça, pode ser os 2 a cada momento. Sinta no seu coração. Será que até determinado momento é um objeto e depois é o outro? Você que vai saber. Então vamos pedir aqui a espiritualidade que inspire vocês, seus guias, seus mentores, que toque o coração de cada um que esteja agora vendo para essa escolha. Isso é seu. E se depois, em um outro momento da sua vida, você quiser voltar a esse vídeo e retomar, só que dessa vez escolhendo outro objeto que o seu coração assim está pedindo, você pode fazer isso. Então, espero que vocês tenham escolhido qual objeto diz respeito melhor ao que você está vivendo nesse momento. A taça ou o cesto. Eu já direcionei aqui e vamos começar. A primeira cartada, primeira leitura que a gente vai fazer, vai ser para o cesto. Vai ser para vocês. Eu vou mostrar um pouquinho da mesa e um pouquinho de mim, conforme a gente sentir a necessidade de explicar melhor cada uma dessas cartadas. Espero que essa leitura ajude vocês. Claro que vocês vão dar o like para mim, a curtida. Podem continuar a escrever no chat. Isso melhora o meu algoritmo e fortalece a comunidade. Então, sai o 4 de espadas, a torre e o 8 de espadas. A gente vai falar hoje dos anseios, daquilo que está lá no fundo do coração, daquilo que está lá no fundo da mente.
aquilo que a espiritualidade tem para trazer para cada um de vocês. Aquilo que tem sempre sequer a gente consegue enxergar. Porque dói enxergar às vezes. Mas é importante. Nesse primeiro momento, aqui da cartada relacionada ao sexto, está penduradinho aqui, a espiritualidade está falando para aquelas pessoas que vêm passando por uma resignação forçada. Aquelas pessoas que sentem no seu coração, eu tô assim mesmo, é assim que tem que ser, mas no fundo, você não está mais aguentando isso. E essa resignação, esse eterno dar a justificativa, a minha vida é assim mesmo, eu sou assim mesmo, as coisas são assim mesmo. Isso já não está satisfazendo, isso já está causando conturbação dentro do seu coração. E é nessa hora que chega o momento dessa ruptura. Já não combina mais. A gente está falando agora para as pessoas que já não estão felizes consigo mesmas, com a sua própria vida, que já querem essa ruptura. E por mais que pareça assustar, essa ruptura, ela vem para a reconstrução. Para conseguir desmanchar, para conseguir retomar uma vida, conseguir fazer uma nova vida, algumas vezes é preciso destruir a antiga. É preciso modificar. Lembrando que já existe uma base. É aquilo que já não serve mais. A base sempre vai estar com você. A sua estrutura sempre vai estar com você. Se você sabe quais são os seus valores, é a eles que você vai se apegar. Para sair desse marasmo. Para sair daquilo que já não serve mais e poder reconstruir um novo futuro. E aí sim vem a calma, a verdadeira calma. É diferente o marasmo da calma. Imagina antigamente, quando os navegadores precisavam da própria força do corpo e das velas de pano para prosseguir. Se não tivesse vento, eles ficariam no marasmo. Isso era terrível. Mas conforme a melhoria da tecnologia, então, mesmo sem vento, mas com um mar calmo, poderia se prosseguir. É disso que a gente está falando. Mas, principalmente, a gente está falando para as pessoas, nesse momento, que ainda estão precisando aprender a ouvir, estão precisando se rever, se ouvir dentro da sua voz interior e ter certeza do caminho que quer ir. Ouvindo as próprias emoções. Mas as emoções conturbam, né? A gente fica confuso. A gente vai ler mais a respeito para ouvir como a espiritualidade vai inspirar. Mas a primeira espiritualidade tem que falar, tem que explicar. Por que que essas emoções confundem tanto? Existe algo chamado em psicologia de assombra. E a gente precisa enxergar essa nossa sombra.
A sombra é aquele nosso aspecto interior que fica sufocado, que eu não quero ver, que ele é duro, ele é difícil, ele me traz medo. Mas mesmo esse aspecto que me traz medo, ele pode trazer uma nova iluminação. Que contraste, que paradoxo, Alexandra. Você está falando duas coisas, uma não tem nada a ver com a outra. Como é que a gente percebe que algo está escuro? Se do outro lado eu contrastei com a claridade e vice-versa. Vivemos num mundo da dualidade. Eu só consigo perceber o meu aspecto luminoso, verdadeiro, a minha criatividade, se eu conseguir enxergar onde eu não sou criativa, onde eu sou limitada, quais são os meus medos. E aí eu consigo buscar a coragem. Pedimos aqui para a espiritualidade indicar mais especificamente, já que sabemos quais são os nossos medos, já que estamos falando com o nosso lado que está mais cansado, o nosso lado que está mais perdido. Qual o caminho? Qual o caminho a seguir agora? O que eu posso fazer, então? A espiritualidade não falha, né? A gente falha, mas eles que estão mais acima de nós, estão mais inspirados, já estão mais adiantados no caminho da espiritualidade. Eles não, eles nos ajudam. Ai, esse meu emocional, né? Que já está cansado. Que sim, ele está falando que sim, você consegue superar, sim, você vai conseguir trazer esse equilíbrio no seu coração, você vai conseguir de algum jeito escutar a sua voz. No começo eu falei, quando a gente não escuta a voz interior e continua com estruturas velhas na nossa vida que já deveriam ter mudado e que elas vão prendendo a gente e que elas vão deixando a gente desgastado, vão deixando a gente sem perspectiva. Mas você tem força sim para fazer essa reversão. É colocar sim a sua espiritualidade, o seu coração, a sua voz interior, a sua intuição, coloque o nome que você quiser, como centro da sua vida. É uma escolha difícil para a gente fazer. O que faz bem para mim? A gente está preocupado, você está preocupada mais muitas vezes em cuidar do outro, né? Não, eu tenho que cuidar do outro. Não é o outro, é o outro. E você? Eu já fiz essa pergunta aqui no começo da live. E você? Então você vai ter que virar esse jogo. Você vai ter que virar esse jogo por você, pela sua autoestima. E quando você virar esse jogo pela sua autoestima, é de prosperidade que a gente fala. Onde está o seu coração? O que você realmente gosta de fazer? O que você gosta de comer? Não é só cozinhar para outra pessoa. E você? Onde você gosta de ir? O que você gosta de fazer? Não é só pelo outro, é você também. É desse equilíbrio que a gente está falando agora. Esse caminho do equilíbrio. Sim, eu não estou dizendo para deixar de cuidar da outra pessoa, não estou dizendo para deixar de... você vai pedir uma pizza com uma pessoa, a pessoa gosta de um sabor e você do outro. Dá para pedir metade. Não precisa ser inteiro o sabor só da outra pessoa. Pode ser meio a meio. E se um dia você quiser pedir uma inteira só para você? Depois vai para esteira, pelo amor de Deus. Mas olha... A gente está falando de um caminho de prosperidade. E quando eu falo prosperidade, gente, não é só prosperidade de dinheiro não, tá? Em todos os sentidos da vida.
que é prosperar? Tá aqui, ó. Vou até mostrar para vocês. O que é prosperidade? Em todos os sentidos da vida. A uva, eu tenho aqui um cachinho de uva, ó. Certo? Tem uma sementinha, imagina uma sementinha, 3 sementinhas em cada cacho. De uma uva pode sair 3 parreiras. E de quantos cachos, de tantas parreiras é que podem nascer e renascer, nascer e renascer? Então, é nessa multiplicação que a gente está falando. Isso é a prosperidade. Seja a prosperidade no campo do seu bem-estar, da sua saúde, do trabalho, dos estudos. E estudo, gente, não é só faculdade. É evidente que para muita gente é. Mas pode ser que seja simplesmente ter um novo conhecimento. Em quanto tempo você não estuda algo novo? É de prosperidade. É de abundância que a gente está falando, incrível. Mas você falar de abundância, e é de abundância. Ouvir a sua voz interior, atender o seu chamado. Não importa a sua idade, tá? Tem gente que está vindo aqui, outro dia eu vi, tinha gente de 12 anos assistindo e gente de 70 anos assistindo. Eu fiquei tão feliz. Não importa a sua idade. Esse é um processo de escuta que é contínuo. Reveja o que já não está mais servindo na sua vida. Refaça. Alexandra, eu vou retomar o que aos 60 anos? Você pode retomar tudo. Só Deus sabe qual é a nossa hora. E mesmo quando a gente for para lá, somos eternas e eternos. Deus nos criou para a eternidade. Se você aprender algo novo 1 segundo antes da sua jornada para a volta do lar espiritual, você aprendeu algo que você vai levar para a sua eternidade. Sempre vale a pena. Esse multiplicar é eterno. E é eterno, e é eterno. Que engraçado. Isso melhora até a relação familiar. Alexandra, mas é justamente o que não está legal na minha vida é a estrutura familiar. É a luta interna primeiro com você para essa mudança. Mas você não está sozinha para fazer essa mudança interior. A espiritualidade está com você e Deus, por meio da espiritualidade, deu tantos recursos para a gente romper com o que não serve mais, com o que está fazendo mal para a gente. Eu vou falar e você vai entender do seu jeito. Traduza para você. Você tem seus protetores, você tem seus guardiões, seus Exu, Pombagira, anjo da guarda, santo, guia, mentor. Traduza. Mas ele não te abandona não, meu amor. Nem um segundo. Mesmo na sua hora mais desvairada de dor, você nunca está sozinha e nunca está sozinho. Você está sempre protegido. A questão aqui é ao que você dá ouvido. Ao que você está dando mais ou menos importância? À matéria ou ao espírito? Enquanto a gente fica tão preocupado, porque a gente está na matéria, a gente fica preocupado.
Isso é da gente. Mas é importante lembrar, peça ajuda para esse mesmo guia, para esse mesmo guardião, santo, Exu, Pombagira, dê o nome que você quiser dar, mas peça ajuda. Quando você se sentir mais atrelada, mais atrelado aos seus problemas do seu cotidiano, à matéria, nessa hora a gente se confunde. A gente dá mais ouvido ainda, sem perceber, à nossa sombra. Aqueles nossos aspectos mais frágeis, nossos aspectos mais negativos, mais devoradores da nossa criatividade. Por isso, nessa hora, calma, peça ajuda. E quando eu falo a esses nossos protetores, porque eles estão mais perto da gente, é mais fácil a gente perceber. Sim, a gente fala com Deus. Sim, peça ajuda a Deus. Mas, quando a gente manda o e-mail para o lugar certo, fica mais fácil a gente entender, porque a gente está aqui, olha, isso aqui é matéria, é mais difícil. Por isso que vocês viram que durante a minha mentalização, eu começo sempre com alguma cor de limpeza, aí eu vou com uma cor de equilíbrio, aí eu vou com a cor divina. Se eu começar logo com a cor divina, do jeito que eu tô, humanizada, humana-humanizada, eu não vou perceber, gente. Por isso que é mais fácil quando a gente pede ajuda para esses nossos protetores. Eles estão sempre com a gente, eles têm assim, conexão direta e são inspirados pela divindade, eles são inspirados por Deus. São trabalhadores do bem, da espiritualidade. E caminhos novos vão se abrir para você. O que me deixa muito feliz. Quais caminhos são esses? Porque estamos falando também que você vai ter, com tanta transformação, fazendo esse exercício. Se você veio até aqui, está até aqui, é porque você já está disposta ou disposto a fazer isso. Você já está nesse caminho. Alguma coisa já te mobilizou, algum desses guias aqui, que falou, olha, vai lá, vê aquele vídeo, presta atenção, sou eu falando com você, sou eu te dando essa dica. Ela lá só é uma tradutora, ela só está falando, quem está falando aqui com você agora sou eu, da sua espiritualidade. Por que você só ouve a matéria? Por que você só vê a matéria? Você não é matéria, você está na matéria. Você é espírito, e o seu espírito é livre. Você é livre em espírito. Por que você vai se prender? Tem tanto caminho aberto para você, tanta coisa boa para viver. Se o que você está vivendo é tão ruim, então por que continuar vivendo? Muda de vida, faça outra coisa. Muda. Você não precisa se apegar ao que está fazendo mal para você, ao que está te desgastando. Não. Você tem um caminho de paz e tranquilidade ainda a alcançar e o seu caminho está aberto. Mas para de olhar para o passado. Não parar de olhar para o passado? Isso não está te ajudando. Isso é apego ao passado. Essa raiva, essa mágoa. Ai, Ale, mas eu perdoei aquilo da minha vida. Eu perdoei aquela pessoa. E está lá o coração, se lembrando, remoendo. Então, será que foi mesmo? Será que realmente perdoou? E não interprete isso como uma obrigação. Eu devo perdoar. Isso é um processo. Perdão é um processo. Jesus não respondeu, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Jesus não respondeu 490? Quanto é 7 vezes 70? Jesus respondeu 7 vezes 70. Não é isso? 70 vezes 7? Ele respondeu o processo, não respondeu o número. Eu, por exemplo, preciso da calculadora. 7 vezes 7, 49. 490. Ele não respondeu 490.
Ele respondeu o processo. Perdoar é um processo. Então não cobre-se demais. Porque a vitória é tua. No final das contas, nessa vida, você veio para isso, ó. Essa vida você veio para vencer. Essa aqui é uma vida sua. Por mais... Quanta coisa, né? Que a gente vive, que você já viveu. E ainda mais, de novo, eu estou falando de você de novo ter que fazer uma ruptura, de você de novo ter que se renovar, de você de novo ter que se reencontrar com a espiritualidade, de você de novo. Por quê? Porque essa aqui é uma vida de vitória para você. Isso aqui é uma vida de sucesso para você. Mesmo na matéria. Porque o seu sucesso vai ser da matéria, mas vai ser também do seu espírito, do seu entendimento, do seu raciocínio, do seu racional, do seu emocional. Essa vida aqui é para você angariar outras coisas. Outros são os tesouros que você vai angariar. Os tesouros dessa vida, sabe onde vão ficar? Aqui, não é assim? E você está nesse canal porque você sabe, você veio aqui me ouvir hoje, nesse momento, porque você sabe qual é a sua busca. Você sabe que sua busca é outra. A sua busca é de caráter, a sua busca é de valores, a sua busca é de um outro sucesso. E não que essa matéria não seja importante, claro que é, gente. A gente está aqui, a gente tem que viver bem, a gente tem que viver em equilíbrio, a gente tem que viver com conforto, com alegria. E dar conforto e alegria para os nossos seres que amamos. E você vai ter essa capacidade. Deixa eu olhar aqui. Essa aqui foi a leitura relacionada a esse objeto, que é o cesto. E dentro desse cesto, são muitas bênçãos para vocês. E o cesto a gente pode buscar água no poço, jogar fora. Era assim que o pessoal fazia antigamente, né? Buscar, até hoje em dia, algumas cidades, alguns lugares fazem, né? Mas é a água da vida, a água da renovação. Então, espero que essa cartada tenha significado isso para vocês, a renovação. Vamos lá, gente, podem continuar a escrever. Gente, temos 400 pessoas agora na nossa comunidade. Viva! Viva aí! Tô feliz! Somos em 400 pessoas! Isso aconteceu durante a live, que sucesso! Obrigada a você que se inscreveu! Muito obrigada! Será que você foi a pessoa 400 a se inscrever aqui? Que feliz! Tô muito feliz, gente! Agora, pessoal, nós vamos começar a segunda cartada, que vai ser aqui, para quem escolheu a taça. Lembrando, pode ser que você tenha escolhido uma parte ali da primeira, uma parte dessa segunda, ou só essa segunda. Ou você já escolheu a primeira, mas continua vendo, porque vai que aqui tem alguma mensagem específica que é, de repente, única, que também toca teu coração. Você tem que sentir o seu coração. Por isso que eu deixo aberto para ver o que faz sentido para você. Porque estamos pedindo aqui para a sua espiritualidade, para inspirar essa leitura. Seja você aqui ao vivo, seja você durante... os dias e anos, não sei, que virão, vai que, né? Vamos lá? Então, temos aqui essa nova leitura que a espiritualidade vai trazer para vocês que escolheram a taça. Que sejam palavras que inspirem vocês, que ajudem vocês, que iluminem vocês e que tragam esperanças e, se necessário, sim, os alertas. E eu já começo aqui dizendo que eu já estou feliz, porque essa cartada aqui está falando de um momento
de alegria e tranquilidade, de esperanças no campo emocional geral. Você vai interpretar dentro da sua realidade. Mas aqui está falando de união. Está falando sobre como o seu caminho de união tá guiado. Eu pedi para a espiritualidade veio responder: o que tiver que ser na sua vida é seu. E você está sendo guiada e guiado para isso. Por mais inusitado, por mais que você não queira acreditar, o seu caminho da sua união espiritual, da sua união emocional, o seu caminho afetivo, o seu caminho amoroso, o seu caminho de família, o seu caminho de amizades. Você está sendo guiado ou guiado para isso. Então, veja o que faz sentido para você. Quando a gente fala do emocional, a gente está falando para diferentes pessoas. Isso aqui é uma cartada aberta. Para alguém vai sentir no seu coração, está falando do meu relacionamento. Para alguém vai sentir no seu coração, está falando da minha verdadeira família espiritual, que são as minhas amizades que estão comigo, me protegendo e me guiando. Porque tem gente que sai do seu núcleo de família, de carne, de uma maneira muito conturbada. E é na família de espírito que vai encontrar apoio. E essa família de espírito é eterna. E onde carne pode estar conturbada agora. Mas somos eternos. Esses reencontros e encontros acontecem ciclo após ciclo, vida após vida, e em espírito também. E muitas vezes trazemos da espiritualidade essa união. Por isso que ela já está guardada. Por isso que quem encontrou já essa parceria espiritual, já reconheceu, já sabe que o que importa não é mais a matéria. O que importa é o valor, é o emocional, é a confiança. E Deus está guiando vocês para isso. Deus está guiando vocês para esse nível de relacionamento. Para o nível maior, para aquele nível que está embaixo da pele. Que lindo. Que lindo, porque está me falando dessa família. Tudo que eu vejo aqui é essa família maravilhosa. Para pensar quem que é a sua família espiritual. Pode ser sim a sua família de carne, pode ser sim a família que você compôs, pode ser sim as suas amizades. E a espiritualidade está dizendo: conecte-se com essas pessoas. Essas pessoas são as pessoas que vão te trazer e te apoiar quando tudo der errado. Quando tudo falhar. É por meio dessas pessoas que nós vamos agir. Porque muitas vezes você não escuta a voz da sua espiritualidade. Mas você escuta a voz de quem você ama. Isso já aconteceu para algumas pessoas aqui. A espiritualidade ali do lado, falando. Teve que ir lá na voz de outra pessoa para dar o recado. E aí você escutou. Tudo bem. Eles não são vaidosos, eles não querem levar crédito. Eles querem só que você escute. Mesmo que as palavras que tenham sido ditas tenham sido duras. Eles só querem que você escute. Eles nos usam como os instrumentos uns dos outros. Eles nos usam. Tudo bem. E é maravilhoso se alguém espiritual veio e me deu uma inspiração para te passar um recado. O recado nem foi meu. Tudo bem. Graças a Deus. Olha que honra. E você também. Confia nisso. Você também é essa pessoa.
Por que você acha que não? Por que você acha que só o outro é que pode ter uma inspiração? Você também. Você também pode ter essa inspiração. Gente, você também pode ser a luz para outra pessoa. Por que você está achando que só a outra pessoa que pode ser a luz na sua vida? Sim, pode ser, mas você pode ser a luz na vida de alguém. Lembra que você tem essa luz, dá o print. Dá o print. Quando você duvidar, você olha aqui, ó, dá o print, põe na tela do seu celular. Quando você duvidar de você, você vai ver essa imagem aqui. Para lembrar que você também é uma luz. Você também é luz de sol e você vai se dar valor. Não é para você aguentar qualquer coisa. É para você se dar valor. Escuta a sua intuição. Porque também, além da espiritualidade vir e te dar os recados para você por meio da sua intuição, você pode começar a ser também a luz para outra pessoa. Você pode ser também, de repente, o transmissor do recado que a espiritualidade está lá tentando ajudar alguma pessoa. Se você está sincera, com amor no coração, pede inspiração a Deus. Meu Deus, essa pessoa está me vindo aqui com esse problema, está falando isso. Em vez de você se envolver com raiva, porque a gente se envolve com raiva, né? Quando é um ente amado nosso, alguém querido nosso, vem falar uma coisa triste, a gente também fica assim apegado. Então, nessa hora, respira, faz essa respiração das luzes, não precisa falar nada para a pessoa, só respira, mentaliza essas luzes, prata, violeta, dourado, então violeta, rosa, dourado, mentaliza. Pede a Deus, Deus me inspira. Se eu tiver que dar uma palavra de consolo agora, que seja por meio da sua espiritualidade, e você vai sentir. E você vai ser essa luz na vida de alguém. Que você sim, você pode, você merece, você é boa e você é bom o suficiente, sim. Você é abençoada. Oi, abençoado. Gente, olha que as palavras maravilhosas a espiritualidade está vindo te trazer. Uma coisa que, ó, não vou deixar você me de falar que você não vale a pena. Ah, não vou deixar, não admito, não aceito. Não aceito. Olha isso aqui. Faça essa conexão divina. Faça esse exercício. Para a gente é difícil, a gente tem que fazer aos poucos. Somos crianças de jardim de infância perto dessa espiritualidade, mas a gente consegue, devagarinho a gente consegue. Quando você estiver angustiada, você pode fazer isso para você pode fazer isso para a pessoa que você ama. Amor, gente, eu estou falando de amor, com A maiúsculo. Pode ser sua amiga, seu namorado, sua esposa, sua irmã, sua vizinha, alguém que você ama. Quando essa pessoa chegar com você com tanta angústia, ou você quiser ir conversar com alguém também com tanta angústia, faz essa oração. Deus, por favor, eu quero uma inspiração de uma palavra sua por meio dessa minha pessoa, ou eu quero dar uma palavra para essa pessoa que seja inspirada pela sua espiritualidade. Se conecte, faz uma oração. Se tiver que ficar em silêncio, você vai saber ficar em silêncio. Mas se tiver que falar, você vai falar inspirada. Sabe pelo quê? Presta atenção, porque eu não vou ficar falando essa palavra, isso aqui eu não vou falar sempre não, em nenhuma, dificilmente eu falo isso em live, tá? Aliás, é a primeira vez em live que eu vou falar e eu não sei se eu vou repetir. Você vai ser inspirada pelo fogo divino. E esse fogo divino, ele vem pela chama da vontade,
para te inspirar o seu espírito, para que seja dita palavra de abundância e de amor verdadeiro, e também seja falada para você, e você vai saber receber essa palavra de abundância, para te inspirar no seu caminho espiritual maior. Porque estamos na matéria, mas não somos matéria. Somos espírito. E o espírito vai ajudar o espírito. Você vai se conectar com essa força. Mesmo agora, estamos conectadas. Mesmo agora, o espírito está falando com vocês. Estamos aqui na matéria. Eu estou usando a internet, o microfone. Mas eu sei que eu não estou sozinha. E você também não está sozinho. Você acha que você está sozinho, né? Não está não, meu amor. Embaixo da nossa pele a gente pode estar sozinho. Aqui do lado não. Aqui está vindo a espiritualidade para te falar que você nunca fica sozinha, não. Mesmo seu momento de tristeza, tem gente do seu lado, tem um guia do seu lado. Algumas pessoas agora vão perceber isso. Se você ficar quietinha, em silêncio, você vai sentir um quentinho aqui do lado esquerdo, aqui da orelha, um calor. É a sua espiritualidade falando com você. Seus guias. E sabe quem mais que está aí? Entre os mais elevados. Essa espiritualidade, entre os mais elevados, sempre existem aqueles nossos ancestrais, aqueles que vieram antes de nós, que já estão na espiritualidade, já estão mais adiantados. Eles também te conhecem há muito tempo, e mais de uma encarnação atrás, tá? Para que você possa ter, de fato, a mudança que você precisa ter, espiritual também. Crescimento. Às vezes esse crescimento dói, né? Mas é o número 7, que é tão misterioso. O que é o 7? São 7 caminhos. São as 7 estradas, são as 7 encruzilhadas, são as 7 cores do arco-íris. Estamos falando de um outro tipo de magia aqui, que é o do coração, que está trazendo para você, a partir de agora, um novo ciclo. Que essas palavras possam trazer para você agora um novo ciclo afetivo, emocional, familiar. Um novo começo. De maturidade. Ah, você tem que brilhar, né? Lembra que esse brilho vai ser o brilho que a espiritualidade está guardando para você e está te orientando para você alcançar. Um brilho que não é... Como é que eu posso dizer? Sabe, não é aquele ditado, nem tudo que reluz é ouro. Porque esse ouro aqui é diferente, é o ouro espiritual. É o ouro afetivo, é um encontro afetivo e espiritual, é um encontro das ideias, dos talentos, das vontades. E tudo está se encaminhando para você, tudo vai se encaminhar para você.
Tem gente aí, ou no ao vivo, ou na gravação, ou nos dois. Lembra, por favor, lembra, quem te ama para sempre. Mesmo estando já na espiritualidade, esse amor não morre. Esse amor é eterno. Aqui. E ele olha para você e cuida de você. Esse amor não te abandona não, meu amor. Porque foi pro lado de lá, você acha que abandonou? Não. Estou falando das pessoas que já alcançaram ali nas suas provas o entendimento tal que quando chegaram na espiritualidade continuaram a progredir. Nossa, Alê, será que é aquela pessoa que eu tanto amava em vida e que se foi? Pode ser. Pode ser até que você nem tenha conhecido essa pessoa. É um ancestral, ancestral. Tá aí. Nossa, caramba. E, gente, é de todos os lados, hein? Ancestrais da linha materna, ancestrais da linha paterna. São todas as formas e formatos de ancestral, te ajudando, te guiando, te dando força, direcionamento. Agora o teu caminho vai ser um caminho de força. Pensa nisso. Agora, seu caminho é um caminho de força. Futuro. Pensa no seu futuro agora. Você vai sentir a espiritualidade. Sempre que você pedir necessidade de ajuda, você vai pedir essa ajuda para que, principalmente no lado afetivo, no lado emocional, seja de relacionamento, seja de amizade, seja de família, nós estamos na matéria. Deus está sempre conosco, mas a espiritualidade está mais junta, é mais fácil entender, sabe? Elas estão mais próximas da gente. Que linda essa... Gente, eu tô abismada com isso aqui, ó, com essa beleza. É o imperador, é o rei, outro rei. São símbolos do nosso entendimento, do nosso racional, das nossas capacidades. Vindo dizer aqui que você tem a capacidade emocional, que você tem a capacidade de raciocínio, que você tem, quando une a sua capacidade de raciocínio com a sua força de vontade, com a sua capacidade mental, emocional, você fica integrada, integrado. Então essa sua vida aqui é uma vida também de integração. Integração entre o racional e emocional. Todas as decepções que você já teve, todas as desilusões que você já teve, vieram para te trazer até esse momento de engrandecimento, para você ficar madura, finalmente, maduro finalmente. Lembre-se, tudo aquilo que já passou na sua vida foi uma escadaria. Uma escadaria para você crescer cada vez mais. Agora, a hora que a espiritualidade tiver que te dar bronca, vai te dar. Tiver que te dar umas bicadinhas assim, vai te dar. Te dar uns empurrõezinhos, vai te dar. Não vai achando que é só afago, não. Você vai levar aí, ó, umas bronquinhas, mas é aquela bronquinha que vem para que você voe, para que você cresça. Não é aquela bronca para te deixar para baixo. De que jeito vai ser essa bronca? É dentro da realidade de cada um. A espiritualidade mostra, pode ser por meio de sonho, pode ser por meio de uma, ai meu Deus do céu, ai é isso, vai cair a ficha, sabe aquela famosa cair a ficha? Ou um sonho muito intenso, que você fala, opa, tá fora da curva. Ai, 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 caramba, o que é isso aqui? Você acorda já daquele jeito diferente, tá diferente.
Então, eles também vão te inspirar por meio disso. Preste atenção nos seus sonhos. Se for o caso, escreve o seu sonho. Para depois ficar como, opa, aí você vai comparando. Se você não sabe a diferença entre o sonho de fundo emocional, o sonho de fundo espiritual, esse é um bom exercício. Você anota o seu sonho e depois você vai registrando no seu diário daquele mesmo sonho, daquele dia, você vai registrando os fatos da semana. E assim você vai comparar. Olha, eu acho que tem a ver mais com o meu emocional. Nossa, aconteceu tal coisa e puxa, calhou com o que eu vivi. E aí, o que é o mais importante para você saber a diferença de um e de outro? É dentro do seu coração. Aí que você vai saber a diferença. Aí você, puxa, aquele dia, aquela noite, eu acordei e eu tive essa sensação no coração com esse tipo de sonho. E aí você vai comparar os acontecimentos. Entendeu? No começo parece complicado, depois você pega o jeito. Algumas pessoas vão perceber em semanas, outras em meses, outras em anos a diferença. Eu demorei anos. E com acompanhamento, mas consegui. Acho que agora não, não, isso aí, opa, opa. E olhe lá, de vez em quando a gente tem que checar, tá? Tem que checar. E vamos caminhar para frente. De hoje em diante é caminhar para frente com força, dominando os nossos instintos, dominando os nossos medos. Não é para você desgarrar da mão do medo, é para você pegar ele e ir para frente. É para você pegar suas falhas, suas putz grila, errei de novo. Não aguento mais. Você pega essa falha e vai adiante. Que é o que eu estou fazendo. Inclusive. Errei de novo, não aguento mais. Caramba, então tá, o que eu faço? Pego essa minha falha e vou adiante. Não fica parada. Não deu certo, você vai de novo e de novo, só que com mais experiência. Não é para você se apegar, ficar parada ali. Não deu certo, vou ficar parada lá porque não deu certo. Não. Vai continuar. Porque o que é teu tá guardado, meu amor. Ih, meu amor. Caminho de vitória para você, tá bom? Luta, batalha. Certo? Vamos lá. Gente, que leitura foi essa? Meu Deus do céu, obrigada. Nossa, aqui esse quarto aqui tá uma coisa. Nossa, obrigada. As conexões, gente, tem tanta conexão iluminada aqui. Tanta a quem eu agradeço, a cada ente querido. Agradeço a cada membro da espiritualidade de vocês e das pessoas que virão a ver esse vídeo no futuro, porque isso, olha, está se perdendo no tempo. Essas palavras aqui estão se perdendo no tempo, isso é maravilhoso. Aliás, estão achando, encontrando no tempo outras pessoas. Principalmente quando fala aqui da ancestralidade, nossa, gente, é que, assim, não é que eu vejo aqui na frente, é aqui dentro da minha cabeça. Aí você sente essa luz toda, você fala, meu Deus, eu não vou dar conta, calma, espera. Espera que não dou conta, é muito bonito. E, gente, eu tô muito feliz. Essa leitura foi muito importante para mim. Agradeço a todo mundo que assistiu, a quem se inscreveu. Compartilhem a live, mandem para suas amigas e amigos, alguma parente, alguma pessoa que você acha que também precise dessa palavra, que pode ser boa também para alguém. Sim, me ajuda quando vocês compartilham, com certeza. Quem quiser ler tarô comigo, pergunta individual, um horário marcado, tá aqui na descrição do vídeo. Veja as outras lives aqui do canal. Tem os signos de julho que eu já li. Eu tô tentando fazer os cortes, gente. É que demora muito, mas eu tô colocando aos pouquinhos. Só Sagitário que ficou em outro vídeo. Eu explico lá. Ai, porque eu comi bola. Ai, desculpa. Quando acabar aqui a gravação, vocês podem deixar um comentário aqui no comentário, algum emoji, uma figurinha, porque aí ajuda no meu algoritmo e fica aí de agradecimento para mim.
que só fui a tradutora da espiritualidade, só fui traduzindo, só fui falando. O serviço não foi nem meu aqui hoje. Ô, meu Pai, obrigada, meu Deus, por essa leitura maravilhosa que a gente teve hoje. Obrigado, seus divinos tronos. Eu agradeço muito a toda a espiritualidade, a minha, a das pessoas que assistiram e que irão ainda assistir esse vídeo, que possa ajudar todo mundo, que tenhamos uma noite abençoada, de tranquilidade e inspiradora, mesmo em espírito, quando a gente estiver descansando, ou se você está em outro país aí me assistindo, já está acordada, Deus abençoe o seu dia. Que assim seja, graças a Deus. Luz, paz, amor, prosperidade,